Gente, vocês viram o que Maduro aprontou agora? O cara reuniu 5.600 soldados no quartel, fez todo mundo ficar em formação e mandou um recado direto para os Estados Unidos. Diz que está pronto para uma guerra prolongada. Foi isso mesmo que você ouviu. Guerra prolongada contra os Estados Unidos. Eu precisei ler essa matéria 2 vezes para ter certeza que não era piada. Vamos lá, deixa eu explicar o que aconteceu. Foi no Fuerte Tiuna, o maior complexo militar da Venezuela. Comandantes fizeram discursos inflamados, falaram sobre resistência revolucionária, evocaram Simón Bolívar, prometeram transformar cada centímetro do país em um campo de batalha. Cidades, montanhas, túneis, redes subterrâneas, tudo seria usado para repelir o Império Americano. Um coronel chamado Gabriel Randon, ele olhou para as câmeras e jurou que jamais permitirão invasão de forças imperialistas. Vejam o vídeo. 5.600 combatientes revolucionarios, socialistas y hoy más que nunca profundamente chavistas, entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria en perfecta fusión popular militar policial. Sepa usted, mi mayor general, que estos combatientes, estos hombres y mujeres que hoy nos encontramos en formación, le demostraremos al país, le demostraremos al mundo entero que Venezuela se respeta. Venezuela tiene una fuerza armada junto al pueblo, fusionada, adiestrada, entrenada, moralizada. Por ninguna circunstancia permitiremos la invasión de un imperio. Si la patria nos necesita, si la patria demanda nuestras vidas, denos la orden y saldremos en este instante a defenderla. Bonito discurso. Agora vamos aos números, porque é aqui que a coisa fica interessante. A Venezuela tem algo em torno de 200 mil soldados ativos. Os Estados Unidos têm mais de 1.300.000, ou seja, quase 7 vezes mais, gente. Mas não é só a quantidade, é a qualidade, é a tecnologia, é a logística. Estamos falando de um país que opera 11 porta-aviões nucleares. A Venezuela não tem nenhum. Os americanos têm mais de 5.000 aeronaves de combate. A Venezuela tem algumas dezenas funcionando. E quando funcionam, aí o Maduro fala em guerra prolongada. Guerra prolongada. Mas prolongada como? 8 horas já seria otimismo. Analistas militares sérios olham para isso, né, e não sabem se eles riem ou se choram. Não existe cenário realista onde forças venezuelanas sustentam combate convencional contra os americanos. Simplesmente não existe. É como um time muito pequeno desafiando um time muito grande de futebol e jurando que vai vencer e jurando que vai ganhar com uma grande quantidade de pontos. Mas espera que tem mais. Tem mais. A grande inovação estratégica do regime é algo chamado método tático de resistência revolucionária. Sabe o que é isso na prática? Misturar soldados, policiais e civis, pessoas comuns, numa força única de combate, ou seja, usar a população como escudo humano, transformar bairros residenciais em zonas de guerra. E eles anunciam isso com orgulho, como se fosse uma genialidade militar. Na verdade, é só cinismo.
é dizer abertamente que estão dispostos a sacrificar civis inocentes para se manter no poder. Vejam isso. Ante el desproporcionado poder de los imperialistas norteamericanos, nosotros repasamos, ajustamos la doctrina militar bolivariana, que es la doctrina de la guerra popular prolongada, que es la doctrina de la guerra de resistencia. Pero es que si no hace mucho, apenas 214 años de la independencia, apenas 4 abuelos atrás, estuvimos bajo el liderazgo del general en jefe Simón Bolívar, también justamente en una guerra popular prolongada, en una guerra de resistencia, que hizo en toda la patria una guerrilla, en toda la patria un fusil. La guerra convencional, la guerra no convencional, la guerra regular, la guerra irregular, la lucha armada, la lucha no armada, la guerra simétrica, el estudio del terreno, la acechanza al enemigo. Y esos medios, esas armas que ustedes tienen, son las armas de la garantía de la paz. Son las armas, son los fusiles, son los lanzacohetes, son los misiles, son las ametralladoras que nos llevan a la paz. É inacreditável. Agora, o contexto dessa palhaçada toda é muito importante. Enquanto Maduro organiza desfile militar, o porta-aviões Gerald R. Ford está navegando pelo Caribe com todo o seu grupo de ataque. Desde setembro, Forças Armadas Americanas já fizeram 22 operações contra embarcações de tráfico na região. 87 pessoas até o momento que eu gravo esse vídeo, ligada à rede de narcoterrorismo, morreram nessas ações. Washington designou formalmente o cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira. E aqui está a parte que ninguém deveria ignorar. O cartel de Los Soles não é uma gangue qualquer, segundo investigações dos americanos. É composto por oficiais militares e de inteligência venezuelanos. O próprio Maduro tem papel de liderança nessa estrutura. Os mesmos generais que aparecem na TV jurando defender a pátria, mas vão usar as pessoas como escudo humano, são acusados de operar rede internacional de tráfico de cocaína e também tráfico humano. Percebe a ironia? Eles mandam drogas para os Estados Unidos, traficam pessoas e depois posam de guerrilheiros anti-imperialistas. E não sou eu que estou inventando isso. Hugo Carvajal, que é ex-diretor de inteligência militar da Venezuela, que serviu sob Chávez e também durante um tempo sob Maduro, foi extraditado e condenado nos Estados Unidos por narcoterrorismo. O cara não estava no coração do sistema. Ele sabia de tudo. E agora ele está falando. As coisas que Carvajal ele alega são de cair o queixo. Ele diz que o governo venezuelano funcionou como empresa criminosa que deliberadamente direcionou cocaína para cidades americanas. Que oficiais colaboraram com FARC, ELN, a inteligência cubana e até o Hezbollah. Que o Trem de Aragua, que é aquela gangue terrível, né, que surgiu nos presídios venezuelanos, foi praticamente exportado para explorar a vulnerabilidade dos Estados Unidos. Que serviços de inteligência venezuelanos e cubanos infiltraram em instituições americanas por 20 anos. E sabe o que mais? Carvajal declarou apoio
as políticas de Trump em relação à Venezuela e disse estar disposto a fornecer mais informações. E nesse momento, muitos líderes de esquerda latino-americanos estão preocupados. Quando alguém que ajudou a construir o regime resolve colaborar com o adversário, isso diz bastante sobre o barco que está afundando. Enquanto isso, a repressão interna continua firme. Horas antes do desfile militar, confirmaram a morte de Alfredo Dias, ex-governador de Nueva Esparta, que estava preso, aguardando julgamento por terrorismo, apenas por questionar a fraude nas eleições venezuelanas em 2024. É a sexta figura de oposição a morrer sob custódia desde o ano passado. É a sexta pessoa de oposição a Maduro que morre em prisões. Quase 900 prisioneiros políticos continuam detidos, segundo organizações de direitos humanos. A Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, que ganhou de fato as eleições, mas foi impedido de assumir pelo regime, chamam isso de repressão sistemática. E aí você olha para o quadro completo. De um lado você tem um regime acusado de narcoterrorismo internacional, que prende e mata opositores, que fraudou as eleições descaradamente, e do outro, os discursos sobre resistência heróica contra o imperialismo. A contradição aqui é tão escancarada que beira o ridículo. Vamos terminar de ver o resto do vídeo. Y también tenemos certeza en que fortalecer las fuerzas de operaciones especiales, es decir, unos soldados formados en condiciones extremas para combatir debajo de la tierra, en la superficie, en las montañas, en las ciudades, nos hará en estos momentos y en los tiempos por venir una patria inexpugnable, una patria que está en paz, y esa paz la conduce hoy nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. O timing dessa exibição toda não é coincidência. Acontece exatamente quando a pressão americana aumenta, quando o cerco se fecha, quando ex-aliados começam a entregar informações muito comprometedoras. Ditadores seguros de si não precisam organizar espetáculos para provar força. Quando você junta milhares de soldados para gritar que está pronto para a guerra, geralmente está tentando se convencer tanto quanto convencer os outros. Sabe o que esse desfile realmente foi? Teatro. Propaganda para consumo interno. Maduro precisa do inimigo externo porque sem ele sobra somente o fracasso interno. Sobra explicar por que milhões de pessoas fugiram do país. Sobra justificar a economia destruída, os hospitais sem remédio, a fome que empurrou famílias inteiras para a Colômbia, para o Brasil, para o Peru. Então, ele evoca Bolívar, fala em resistência, promete guerra prolongada, isso é engraçado. Guerra prolongada contra os gringos. E os generais batem continência. Os soldados marcham em formação, as câmeras transmitem tudo isso, enquanto o povo venezuelano sabe perfeitamente que o verdadeiro inimigo não está em Washington, está em Caracas, usando farda e discursando sobre revolução. Guerra prolongada contra os Estados Unidos? Francamente, seria engraçado se não fosse trágico, porque muita gente inocente seria usada como escudo-mando e iria morrer. Mais pessoas mortas na lista desse regime sanguinário.